Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E antes de iniciar, eu gostaria de deixar 3 recadinhos para vocês. Primeiro, tem muita gente me falando que não está recebendo as notificações dos vídeos. Acontece que o YouTube mudou há pouco tempo a forma com que você recebe as notificações. Tem esse sininho que fica aqui embaixo, você tem que clicar no sino e escolher, aí vai abrir uma abazinha onde tem a opção todas e personalizadas. Você vai lá e clica na opção todas, assim você recebe todas as notificações dos vídeos, das fotos que eu posto lá na comunidade, notificações sobre vídeos ao vivo, notificações sobre os comentários, tudo mais. Você receber todas as notificações quando você aperta o sininho e vai na opção todas. Esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu quero dar é com relação aos comentários, tá? Por quê? Tem muita gente que às vezes fica sem resposta nos comentários. Apesar que eu realmente fiquei sem responder os comentários há algum tempo, porque tanto é que eu estava postando pouquíssimos vídeos, mas agora já estou voltando a responder com frequência. Eu tento responder todos os dias, né? Mas às vezes não dá, então estou tirando pelo menos 2, 3 dias na semana para responder os comentários. Mas quando você for fazer o comentário, você tenta não fazer o comentário dentro do comentário de outra pessoa, ou um comentário de outra pessoa que eu já respondi. Porque o que acontece? Eu recebo, na hora que eu vou lá na página, aí aparece os comentários, aparece lá, comentários não respondidos. Então eu vou lá, vejo qual é o... aparece lá a fotinha de qual foi o vídeo que a pessoa fez o comentário, e eu leio o comentário da pessoa. Vou lá e respondo. Dou ok e tudo mais. Quando você faz uma pergunta dentro daquilo, você não é a pessoa que fez o primeiro comentário, né? Não foi a pessoa que fez a pergunta. E você faz uma pergunta dentro do comentário daquela pessoa, não aparece para mim na hora que eu procuro os comentários sem respostas. Porque como eu já respondi uma vez, ele não aparece a segunda vez. Aí, mas aparece para mim uma notificação separada que tem uma pessoa que fez um comentário naquele período de tempo. Só que aparece numa lista pequena, só aparecem 10 notificações. E depois que eu respondo, ele sai dali. Então o que acontece? Se você faz a resposta, faz uma pergunta dentro do comentário, dentro da pergunta de outra pessoa, não vai aparecer para mim. Então se você tem uma pergunta, né, você pode colocar no comentário normal que vai aparecer para mim e eu vou responder. Quando você coloca dentro de outra pessoa, fica um pouquinho mais difícil, porque às vezes eu não vejo as notificações, ou só respondo algumas e depois a lista de notificações some. Então fica esse recadinho, fica essa dica para vocês. E o terceira dica é com relação também aos comentários. Tem gente que coloca anúncio, né, que vende rosas do deserto e tal, e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Se você quer colocar aqui, vendo semente de rosa do deserto, vendo muda de rosa do deserto, seja o que for, não me incomoda em nada, tá? Eu realmente não ligo para isso. Só que o que acontece? Se você coloca em vários vídeos, você coloca sempre a mesma coisa, o próprio YouTube ele bloqueia. Ele coloca como se fosse um spam e vai para a caixa de spam. E depois eu não vou ficar olhando a caixa de spam para poder ver essa questão de se é propaganda ou se não é, tá bom? Mas pode colocar, tudo bem, só que tenta não fazer repetido, escrever sempre a mesma coisa. Tá? Faz um comentáriozinho, eu sou não sei da onde, tal, vendo semente. Faz uma coisa diferente em cada vídeo, em cada comentário, porque assim você não corre o risco do próprio YouTube bloquear. Não sou eu que estou bloqueando, é o próprio YouTube que bloqueia porque são exatamente as mesmas mensagens. O mesmo acontece com outro tipo de comentário, quando você faz oi, tudo bem? Oi, valeu. Oi, muito obrigado. Tal. Você coloca isso em vários vídeos seguidos, o próprio YouTube vai lá e bloqueia. Quando você, em um mesmo período de tempo, você em 1 hora faz isso em 4, 5 vídeos, o próprio YouTube vai lá e acaba bloqueando. Então fique esse recado aí pro pessoal. O mesmo vale para pergunta. Se a pessoa faz a mesma pergunta em vários vídeos ou várias vezes no mesmo vídeo, acontece do próprio YouTube bloquear achando que é um spam, tá? E eu não olho spam com muita frequência, então realmente às vezes acaba passando uma pergunta séria que a pessoa fez, mas ela fez em vários vídeos e eu acabo não vendo, tá bom? Então fica esse recado. Deixando isso de lado, hoje nós vamos falar sobre... Ah, mais uma coisa, já esquecendo, tá vendo? Eu queria mostrar essa planta para vocês, antes que vocês falassem, não, porque mostrando essa planta novamente.
E ela está aqui novamente e tal, porque eu queria mostrar a floração dela. Tá? Foi aquela planta que eu coloquei cinzas tem umas 2 semanas e ela está com floração. Na verdade não é a floração que eu queria mostrar, só para mostrar que a planta está bem, passou já 2 semanas que eu coloquei cinza, a planta não morreu nem nada do tipo. A floração, eu não posso dizer que tem relação com o fato de eu ter colocado cinzas. Eu não sou desonesto a esse ponto. Ah, eu coloquei cinzas, vejam como a floração está intensa, chegou a floração da planta e tudo mais. Não é isso. A planta já estava com os primeiros botões, estavam bem pequenininhos quando eu coloquei as cinzas, tá, gente? Foi coincidência. Não caiu nenhum botão também, isso é importante. Eu coloquei as cinzas e não caiu botão nenhum. Mas ela não está florescendo porque eu coloquei cinzas. Ela já estava com botões antes. É só para poder mostrar realmente que a planta está bem. E eu acho essa planta fotogênica também, ela tá bem... Eu acho essa inclinação dela assim bem diferentona. Mas vamos ao que interessa, e hoje nós vamos falar sobre rosas do deserto em apartamentos. Afinal de contas, quem mora em apartamento também tem direito a ter a sua rosa do deserto. E existem alguns obstáculos com relação a isso. Bem menos do que você imagina, tá, gente? O grande problema, o maior problema que você pode ter com relação a ter uma rosa do deserto no seu apartamento é a luz do sol, tá? Porque a luz do sol, ela é a coisa mais importante na rosa do deserto. Você só vai ter flores na rosa do deserto se você tiver no mínimo 4 horas, sendo o ideal 5 horas de luz do sol. E quanto mais tempo de luz solar, melhor, você vai ter uma quantidade maior de flores. Não interessa se você mora no sul do país, se você mora aqui no Nordeste, se você mora no Norte, não interessa. Desde que a rosa do deserto tenha várias horas de luz solar direta sobre ela, ela vai florescer. Claro que quem mora no sul não vai ter flores no inverno, provavelmente também não vai ter flores no outono. Feito a gente aqui no Nordeste tem flores o ano todo praticamente. Mas você vai ter, durante a primavera e o verão, você vai ter flores na sua rosa do deserto, sim, você morando em apartamento ou não. Mas, vamos lá. Se você mora em apartamento e tem uma janela que fica para leste, ou seja, para onde o sol nasce, ou para oeste, para onde o sol se põe, você é feliz. Porque a sua rosa do deserto tem sol o ano inteiro. Né? Vai ter ali 5 horas de sol, quando o sol nasce, até mais ou menos 11 horas, meio-dia, e a rosa do deserto vai sobreviver, vai florir com esse tipo de sol. No caso do poente, a mesma coisa. Vai ali a partir de 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, até o sol se pôr, ela tendo aquela quantidade de sol, também é perfeitamente possível essa rosa do deserto florescer. Tá? A maior dificuldade é para quem tem janelas ou varandas. E o que acontece quando você tem essa questão de norte e sul? Acontece que, no decorrer do ano, como o Sol ele se move um pouco no horizonte, você terá, durante o verão e a primavera, Sol do lado sul da sua casa. Porém, no outono e no inverno, esse Sol será do lado norte. Então você tem que se preocupar em que tenha janela dos dois lados. Se sua casa não tem janelas para o nascente e para o poente, ela tenha janelas para o lado norte e para o lado sul e para o lado norte. Por quê? No decorrer do ano você vai ter que mudar a sua rosa do deserto de um lado para o outro, para que ela continue se desenvolvendo bem. Tá bom? Durante a primavera e o verão, ela vai ficar do lado sul da sua casa. E durante o outono e o inverno, ela fica se você mora em um estado que faz muito frio, mesmo que seja só à noite, você vai ter que à noite recolher a sua rosa do deserto. Tá? A rosa do deserto não se dá bem com temperaturas abaixo de 15 graus. Então, mesmo que esteja fazendo tipo 17 graus por aí, e você mora em um apartamento que venta muito onde a sua planta está, é bom você recolher e proteger a sua planta daquele vento frio ali constante atacando a planta, porque tem a questão da sensação térmica e desidrata a planta. É bom você evitar, tá bom? Se a temperatura no seu período de inverno ela é mais alta,
né, feito aqui. Aqui mesmo no inverno não é menos de 25 graus, então não tem problema nenhum. A planta pode ficar ali exposta sem problema algum, mesmo você morando em apartamentos, tá bom? Mas se você mora em apartamento, principalmente é muito alto, a temperatura relativa já é mais baixa, e você mora numa região mais fria, você à noite vai lá, recolhe sua planta para poder evitar. Isso evita a dormência e evita que a planta tenha problemas por não estar se desenvolvendo muito bem por conta do frio, tá bom? Uma questão importante são as janelas, tá? O tipo de janela. O ideal é que você deixe sua rosa do deserto sem nenhuma barreira na frente, tá? Você não deixa a planta com uma janela fechada aqui. Mesmo janela transparente, o ideal é que você não deixe que o sol bata diretamente na sua planta. Se não tem jeito, né, se você tem uma janela, aquela janela de bandeira, né, que abrem desse jeito, você opte pela janela que seja o vidro completamente transparente, tá? Porque se você tem um vidro fumê, mesmo que seja um fumê muito leve, é só uma proteção leve que a planta tem, que a janela tem, essa proteção, esse vidro fumê, ele tem proteção UV, né? Ele impede que os raios ultravioleta passem corretamente. E esse filtro, ele filtra justamente os raios que são importantes para a planta, né? Que tem esse comprimento de onda que a planta precisa muito. E você vai acabar tendo problemas. No verão, não tem tanto problema porque a incidência de radiação solar é muito grande. Então, mesmo com a janela com um fumê muito leve, a planta vai conseguir desenvolver, vai até colocar alguns botões. Mas quando chegar nos períodos de menos incidência solar, quando chegar, por exemplo, na primavera ou no outono, esse vidro vai atrapalhar a sua planta. Você vai ver que vai ter uma planta que está bem, tá lá toda bonita e vai começar a cair as folhas, vai começar a amarelar, a planta, você vai ver que o desenvolvimento dela não está tão bom. E se ela não se nutre direito, você vai acabar percebendo que ela fica doente com mais facilidade, vai começar a aparecer ácaros, aparecer alguns problemas típicos de uma planta que não está saudável, por conta dessa falta de luz solar. Então é importante. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho um amigo que ele mora num apartamento e ele tem 2 rosas do deserto. E a janela dele é dessas de bandeira, e as 2 rosas do deserto usam o mesmo substrato, vivem juntas, uma do lado da outra. E ele chegou para mim perguntando o que estava acontecendo com a planta dele. Porque uma estava se desenvolvendo muito bem, estava florida, estava linda, e a outra estava ficando amarela, estava feia, estava estranha. A gente foi lá, trocou o vaso, olhou para ver se precisava trocar o vaso e tudo mais. Viu e nada, e ninguém descobria. Até que ele trocou as plantas de lugar. Quando ele trocou as plantas de lugar, a planta que estava feia começou a ficar bonita e a bonita começou a ficar feia. E a gente veio para mim e perguntou, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, não, peraí, agora eu tenho que ver, tenho que entender essa história. A gente descobriu que a janela dele, como era de bandeira, o raio de sol ele passava e batia diretamente na planta que estava do lado esquerdo. Na posição do sol, não passava pelo vidro, passava pela fresta e pegava diretamente na planta. E a planta do lado só recebia o sol filtrado pela janela. Por isso uma se desenvolvia e a outra não. Por isso quando ele inverteu as posições aconteceu isso. Então depois que ele descobriu isso, ele trocou as plantas de lugar e colocou na sacada para fora da janela, para poder as 2 plantas receberem sol diretamente. No verão não tinha problema, mas quando chegou na primavera, ele percebeu que tinha esse problema justamente por causa da incidência da luz solar. Então fica aí a dica, se você tem a sua planta, é bom você ter esse cuidado para saber se a sua janela é fumê, se tem alguma película de proteção ultravioleta, porque isso pode realmente atrapalhar a sua planta. Com relação às pragas, quem mora em apartamento, a praga mais comum é o ácaro. Tá? Dificilmente você tem problema com lesmas, com percevejos, cigarrinhas. É muito difícil quem mora em apartamento ter esse tipo de problema com rosa do deserto. Em compensação, é muito comum ter problema com ácaros. Por quê? Por conta do acúmulo de poeira. Né? Mesmo que você bote sua planta na janela e tem aquela poeira que vem da rua, ou a pessoa varre a casa, tal, então isso acumula poeira na rosa do deserto. E os ácaros estão aí, são seres vivos comuns.
Chegou o primeiro, eles se multiplicam muito rápido, daqui a pouco sua rosa do deserto está cheio de probleminhas com ácaros. Então os ácaros são os principais inimigos de quem mora em apartamentos. Com relação às regras, você pode regar normalmente. Se ela recebe, como na maioria dos apartamentos, ela só recebe 4, 5 horas de sol, dá para você regar um dia sim e um dia não, tá? Mas se ela fica do lado de fora da sacada, em um terraço ou alguma coisa do tipo, onde venta bastante, provavelmente o substrato vai secar logo e você vai precisar regar todos os dias, tá? Mas se ela fica em uma janela, alguma coisa do tipo, e ela recebe só aquelas 4, 5 horas de sol, normalmente dá para você regar, fazer uma rega boa em um dia. Você pega um dia, faz uma rega boa até a água sair no fundo do vaso, e no dia seguinte talvez você não precise regar. Então um dia sim, um dia não, é possível, tá? Mas se ela recebe muito vento, por você morar numa parte alta, num edifício muito alto, num apartamento muito alto, talvez você precise regar todos os dias. Mas normalmente é um dia sim, tá? Um dia não. O bom é optar por plantas menores, né? Como a Thaïsocotrano, como a Crispum e outras que são menores. Mas ao mesmo, você pode criar sem grandes problemas. Você vai conseguir, você mantendo a sua planta em vasos pequenos, de preferência por vasos de cimento ou de barro pequenos, você consegue restringir o crescimento dela. Você provavelmente, uma vez a cada 2 anos, você vai ter que tirar a planta e podar algumas raízes para poder manter a planta naquele vaso pequeno. Mas é possível ter uma planta de 20 anos, né? Num vaso, ela vai ter, obviamente, um tamanho bem menor do que uma planta que vivesse exposta e você vai fazendo aquela troca constante de vasos. Mas uma planta de 20 anos, já vi plantas de 20 anos que não são tão grandes assim, né? Com vasos de 40 centímetros, que dá para você ter no terraço da sua casa. Mas se você ficar fazendo troca de vaso, colocando um vaso maior cada vez que você troca e deixar a sua planta crescer livremente, você pode realmente chegar a ter um problema, porque a rosa do deserto fica muito, muito grande e muito pesada. Então pode ficar até perigoso para você ter no terraço da sua casa. Mas dá para fazer uma restrição, né? Você, uma vez a cada 2 anos, vai lá, poda algumas raízes, dá uma limpeza de raiz nela para poder ela não ficar com aquelas raízes tão imensas e correr o risco de se tornar uma planta muito pesada. O mesmo vale para podas de galhos. Você, pelo menos uma vez por ano, vai ter que fazer uma podazinha de galho para poder restringir também o crescimento e engrossamento da planta. Isso é importante, afinal de contas, tem uma restrição de espaço. Outra coisa que é importante você levar em consideração é a adubação. Opte por adubos de liberação lenta, tá? Esses adubos da linha Osmocote, Forticote, Basmacote, esses cotes e cotes que existem por aí, porque todos eles demoram meses para ficar liberando os nutrientes. E essa liberação lenta torna o desenvolvimento da planta um pouco mais controlado. Quando você usa o adubo granulado ou quando você usa o adubo na forma líquida, como a planta tem acesso muito rápido àquele nutriente, a tendência dela também é crescer mais, tanto a copa quanto a questão das raízes, ter um desenvolvimento mais rápido. E uma coisa que no apartamento não vai ser tão lucrativo, não vai ser tão benéfico para você. Então opte por essas linhas de fertilizantes COTS que você precisa usar a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, tem até de 9 meses, que você, além de ser muito mais prático, porque você, né, coloca lá e não se preocupa em adubar novamente por um longo período de tempo, ele também ajuda a você manter a sua planta com um crescimento mais controlado, tá bom? E você não ficar precisando trocar o tempo todo de vaso, nem ficar precisando podar raízes o tempo todo. Então isso também é muito importante. Fora isso, né, a sua rosa do deserto pode se desenvolver normalmente dentro do seu apartamento. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar, principalmente se for do sul do país, se pode colocar a planta dentro de casa usando luz artificial, tá? Então deixa eu responder isso daí. Aquelas luzes, aquelas grow LEDs, né, grow lights, elas que usam um LED azul e um LED cor-de-rosa, não funcionam bem com a rosa do deserto. Na verdade, luz artificial em si não funciona por períodos longos com rosa do deserto. Mas vamos primeiro falar dessa grow lights. Elas têm o comprimento de onda certo que a planta precisa, mas elas foram desenvolvidas principalmente para produção de hortaliças, para plantas de folhas largas ou plantas de crescimento muito rápido.
Então, são plantas que absorvem a luz solar com muita intensidade, com muita força. Elas têm uma área de absorção muito grande. A gente está falando de alface, couve, várias ervas que tem chicória e outras plantas, que tem uma área de absorção foliar muito grande, o que infelizmente não acontece com a rosa do deserto. Então, funciona, por exemplo, se você mora no sul do país, tá? Mas bem para o sul mesmo, onde a temperatura é muito baixa. Então você pode colocar a sua planta dentro de casa no período de inverno, aqueles 3 meses do inverno, onde a temperatura está muito baixa. Você pode chegar e usar aquilo ali só para a sua planta ter uma fonte de luz, né? E mantê-la ali por alguns meses. O mesmo vale para aquela iluminação artificial. É possível usar o LED branco ou aquelas luzes fluorescentes eletrônicas. Também você deixa uma distância de 50 centímetros da planta. Tem alguns que tem uma espécie de espelho em cima, onde você ilumina, que aumenta a área de iluminação e você consegue manter a sua planta, se você mora num local muito frio, durante apenas o tempo do inverno. Mas isso não quer dizer que a sua planta vai desenvolver e florescer. Eu já tive a oportunidade de falar com a Ellen, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela, e ela mora no norte da Europa, onde é muito frio. O canal dela é em russo, né? Quem quiser assistir vai ter que usar aquele sistema de legenda automática. Eu vou logo avisando que funciona bem do russo para o inglês, né? É aceitável a tradução. Se você colocar do russo para o português, você vai entender o contexto, mas os detalhes você não vai conseguir pegar. E como lá o inverno dela é muito rigoroso, né, para as condições da rosa deserto, ela tem dezenas de rosas deserto que vão todas para dentro do apartamento dela quando chega o inverno, e ela mantém as plantas com luzes artificiais. E eu já perguntei para ela, a gente conversa bastante, e ela disse que varia muito de planta para planta. Tem planta que entra em dormência do mesmo jeito, né, com a luz artificial. Tem outras plantas que se desenvolvem e até florescem durante o período do inverno usando luz artificial. E ela tem que deixar a planta ali entre 3 e 4 meses dentro de casa até que o sol volte e ela coloque as plantas dela na varanda novamente, no terraço novamente. Então, tem essa questão. E ela mora em um apartamento. Então, vai variar muito de planta para planta. Se sua planta entrou em dormência durante o período de inverno, deixa ela em dormência lá, não tem problema. Proteja ela lá de geada, proteja ela do frio muito intenso. E deixa, quando chegar no verão, ela vai aos poucos voltando e vai brotar novamente. Mas se você quiser usar luz artificial, é possível, tá? Para você manter a planta naquele curto período de alguns meses, tá? Não dá para deixar a planta por vida, né, crescendo, se desenvolvendo dentro de casa com luz artificial. Não funciona com a rosa do deserto. Mas num período de tempo curto, quando o clima está mais frio, é possível sim. Então essas foram as dicas de hoje. Se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês colocam aqui no comentário que eu vou responder, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.